O governo Fátima Rebolo bloqueia CNPJ de empresas endividadas e o caso é levado à justiça. Detalhes disso aí, desse imbróglio aqui, porque no momento de dificuldade, de crise dessa aqui, bloquear, só explicar que bloquear a CNPJ de empresa significa impossibilitar o funcionamento. É importante que às vezes o ouvinte não tenha a dimensão da repercussão disso, ou seja, provoca um travamento no funcionamento da empresa. E é isso que está acontecendo aqui no estado, Felinto. Inclusive, já há empresas que ingressaram com ações na justiça para alegar a ilegalidade dessa medida tomada pelo governo do estado através da Secretaria de Tributação. Não reconhecendo algum... Isso, é isso que eu ia falar agora. Hoje à tarde eu conversei com Elilza Nóbrega, ela é uma empresária, ela teve o CNPJ da sua empresa bloqueado recentemente por causa de uma dívida de ICMS. Essa dívida, ela está questionando ainda junto à tributação, ela não reconhece essa dívida, inclusive. Mesmo assim, o CNPJ da empresa dela acabou sendo bloqueado. Ela foi à justiça. No último dia 1º de junho, o juiz José Ricardo Arbex, lá de Parnamirim, deu uma liminar proibindo o governo do estado de promover qualquer novo bloqueio no CNPJ dessa empresa, sob pena de multa de R$5.000 por dia. Aí o governo do estado cumpriu a decisão. Eu conversei hoje à tarde com o secretário adjunto de tributação, Álvaro Bezerra, e ele me explicou o seguinte: o que está acontecendo? Quando a empresa está em dívida com o fisco estadual, digamos, 3 meses sem recolher o ICMS, pela lei, essa empresa não pode ter o seu funcionamento impedido, bloqueado. A empresa continua operando e o Estado cobra devidamente essa dívida. Vai buscar no caminho legal e correto. O que acontece? Quando tem pelo menos uns 3 meses de atraso, o Estado está incluindo as empresas no chamado regime especial de fiscalização. A partir do momento em que a empresa entra nesse regime, o governo do estado ele intensifica a fiscalização naquela empresa. Então, como ela está há, digamos, 3 meses funcionando sem pagar impostos, todo dia ela tem que pagar o imposto da operação daquele dia. Por lei, o governo do estado poderia, inclusive, botar um fiscal dentro da loja para, à medida de cada compra fosse feita, o estado ia lá e recolher o imposto para que a empresa continuasse funcionando, mas pagando o que é devido dos impostos. O governo do estado não está trabalhando dessa maneira, não está adotando essa fiscalização ostensiva. Diferentemente disso, cada dia que a empresa não paga o imposto daquele dia, o governo do estado vai lá e bloqueia o CNPJ daquela empresa. Na prática, impede que ela permaneça funcionando. Eu conversei com o secretário hoje à tarde e falei para ele que essa medida não está prevista na lei. Não há previsão legal para que a operação de uma empresa seja interrompida. Ele admitiu que, de fato, não há essa previsão clara na legislação, mas que isso é uma medida que o governo tem adotado, segundo ele, no sentido mais brando do que o Estado poderia fazer, que seria essa fiscalização ostensiva nas empresas. Duas considerações aí. A primeira delas é o seguinte: não são todas as operações que têm um alcance e uma assessoria jurídica que permita com que a empresa vá à justiça ou que a empresa vá buscar o argumento e, consequentemente, o funcionamento sob menor compressão nos cofres da empresa. Esse é o primeiro registro. Segundo registro é que é preciso lembrar que nós estamos exercendo aí um período absolutamente ímpar. E eu não estou aqui, eu sou sempre um defensor de cumprimento de obrigações, de contratos, de respeito aos contratos, respeito às regras do jogo, mas a gente está saindo aqui de uma pandemia e batendo de frente com uma guerra. Ou seja, nós estamos, a meu ver, numa situação de excepcionalidade. Vídeo que eu, inclusive, disse no começo do programa e vem falando aqui. Então, a gente tem uma situação, a gente enfrenta e se depara com uma situação econômica muito complicada. Olhar pura e simplesmente se o cliente não paga por 3 meses de ICMS, a meu ver, é uma leitura limitada, porque essa operação pode ter 10, 15, 20 anos e não ter histórico recente de atraso e que denota com isso a possibilidade de estar sob uma situação de dificuldade circunstancial. Então, esta régua, se por um lado ela não está no limite da possibilidade legal de buscar o que seria de direito da parte do Estado, por outro precisa ter um olhar que sensibilize em relação à sequência de excepcionalidades que impactam o campo econômico e também o histórico operacional das empresas em questão. Essa situação ela é gravíssima por 2 aspectos. Primeiro aspecto, mesmo que fosse legal, mesmo que o Estado pudesse bloquear o CNPJ dessas empresas que estão endividadas, vamos combinar que você impedir que a empresa funcione porque está devendo 3 meses, que seja, de ICMS, é uma medida extremamente grave, gravosa. Se essa empresa tiver 5, 6 anos e nunca atrasou ICMS. Quando a empresa está devendo, você
oportunize a ela que faça o parcelamento. Você tem outras medidas que você pode adotar para você cobrar esse débito. Isso, se fosse legal, já seria grave. Agora, não é legal. O governo do estado está claramente descumprindo a legislação. Tanto é que já tem decisão judicial determinando que o estado não faça o bloqueio desses recursos. É importante que o estado reveja urgentemente essa ação aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Haja uma modificação na lei para... O CNPJ bloqueado, o comerciante tem condição de comprar os bens? Não. A pessoa jurídica morta, veja bem. Inclusive não consegue vender para poder pagar a dívida. Validando o raciocínio que eu disse no começo, que eu acho que ele não consegue operar a ponto dele ter fluxo de caixa para ele poder, inclusive, honrar suas obrigações. Existem questões como exemplo no ordenamento jurídico e dentre elas está aí no direito administrativo o poder de polícia do Estado, do município, e a coercitividade do poder estatal de, vamos dizer, fazer o cidadão ou contribuinte cumprir com seus deveres previstos no Código Tributário, etc. E o que essa teratologia, essa monstruosidade que está sendo perpetrada pelo governo do Estado na verdade, uma atitude absolutamente hostil ao empreendedor. Hostil. Diante de uma calamidade que nós vivemos até bem pouco tempo, de pandemia. É como você ter um pai que está atrasando a mensalidade do colégio do menino num colégio particular e ele ser proibido de entrar na escola. E, sobretudo, um olhar sobre o histórico de cada operação. Isso, a gente pode eu vou chegar aí. Porque é o seguinte, o contribuinte, as empresas têm que pagar a cada 3 meses. Ele faz o recolhimento, não é como a pessoa física que recolhe imposto de renda a cada ano, né? Você recolhe, as empresas recolhem a cada 90 dias. Então, o governo está de uma forma a despeito do alto índice de arrecadação que o governo tem demonstrado ao longo desses três últimos anos de governança do atual governo. Então, veja bem, o empreendedor já não quer vir para cá, prefere outros estados, aí sabe da conduta. Isso para mim é tirania. Isso é tirania. Aí o Carbex, que é um juiz fantástico, está aí em Parnamirim, foi o primeiro a decidir contra o Estado. E outros que outros processos chegarem também terão seguramente a mesma jurisprudência, o mesmo entendimento jurisdicional, porque não há no ordenamento jurídico nada que ampare essa conduta administrativa do governo do Estado. Gregório e Pilotinho. Ao longo da pandemia, nós entrevistamos aqui representantes de classe de Abrazel, de ABIH, de CDL, Fierne, e o que é que eles disseram? Pós-pandemia vai demorar 2, 3 anos para que eu consiga me restabelecer enquanto empreendedor, enquanto empresa. Se recuperar, eu né? não vou ter... E o Estado... E lembrando que, notadamente, da ABIH... Abdon Gosson refletiu. É preciso olhar dos governantes para este período. Nós vamos demorar para retomar os índices anteriores e muitos sequer irão voltar. Então é preciso rememorar isto. Então o Estado não pode agir com a agudeza que está sendo feito agora, sob pena de aumentar o fosso do desemprego. Porque se essa empresa não vai conseguir se estabelecer, como é que vai manter a roda do emprego? Meu Latino, me dê só uma parte. Além de mandar fechar e cerrar as portas debaixo da força coercitiva do Estado, através da polícia, mantendo o pobre do trabalhador possivelmente vindo a perder seus empregos, porque o empresário não vai manter o empregado sem poder pagar. Foi preciso o governo federal... Sem ter como pagar. Porque está fechado, não está tendo rendimento. Não existe bom pagador com falta de dinheiro. Mas e olha, eu sou defensor de contrato, o governo federal pagou compromisso. Isso, como é, Felipe? Eu defendo aqui a tese de honrar os contratos e cumprir com os compromissos. Não que doer. Que fique bem claro. O governo federal bancou 6 meses de folha de pagamento do empresariado, sobretudo do turismo aqui, restaurantes e bares. Aí você veja, além do coice, como é que diz? Além da queda do coice. Só uma informação complementar, essa mesma governadora que mandou cerrar as portas dos empresários, fecha, fica confinado, para tudo, fecha tudo. A pretexto de salvar a saúde das pessoas, embora o Valfredo esteja lá, só a calamidade pública. Só uma informação complementar, a gente colocou o bloqueio do CNPJ como modo de dizer. O que bloqueia é a inscrição estadual, né? O ouvinte fez a ressalva aqui. Porque o CNPJ é nacional. CNPJ Receita Federal. Quando fala bloquear CNPJ, no sentido de bloquear o funcionamento da empresa, só modo de dizer.